Olá pessoal, vamos para o 18º vídeo, somente acerca da palavra apostasia, no sentido de retirada, partida da igreja. Essa palavra especificamente está em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Então hoje eu vou mostrar mais uma Bíblia, começar mostrando mais uma Bíblia e uma... Essa eu não tenho física, mas eu imprimi. Com relação a Bíblia, uma Bíblia polonesa, que na sua tradução ela traz a palavra apostasia traduzida, que é um grande feito, né? Porque a grande maioria das Bíblias não traduzem a palavra apostasia. Os tradutores, para fugirem, né, dessa problemática, né, eles simplesmente transliteram a palavra apostasia. Então, quando a gente pega traduções na Bíblia que os tradutores tiveram a coragem de traduzir, se torna muito interessante o assunto. Então eu vou mostrar mais uma Bíblia, no caso a Bíblia polonesa. Não está marcado aqui, mas parece que a tradução é de conhecida como Gdanska. Vou mostrar aqui o textinho para vocês. Esse aqui é de 1941. 1941. Os livros, a listagem, né? Quem se interessar. E em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, ele traz a palavra, transliterando também, eu não sei a pronúncia correta, ela transliterando tem um som de odstapienie. Odstapienie. Deixa eu achar aqui a caneta. Essa a caneta vermelha aqui. Odstapienie. Capítulo 2, versículo 3. Aqui, né, no caso. A tradução da palavra apostasia para essa Bíblia. Aí eu vou mostrar no dicionário polonês, né? Dicionário polonês. Polonês-português. Esse aqui é um dicionário de Antoni Sliwinski. Tem os dados do dicionário, quem quiser pesquisar. O Odstapienie. Aqui ele dá dois significados, né? Tem uma marquinha amarela aqui do lado direito dela. Odstapienie. Número 1 é desistência ou retirada, ou recuo. Onde está a marquinha amarela? Então, mais um fato interessante. Mais uma Bíblia. Já são muitas Bíblias que eu estou mostrando. Tem uma Bíblia em russo. Essa aqui é a Bíblia, a nova tradução a nova Bíblia de Estudo de Genebra, em russo. Se não falando besteira. É a nova Bíblia de Estudo de Genebra, é russa. Essa aqui é uma edição de 1998. Bíblia de Estudo, nova Bíblia de Estudo de Genebra, em russo.
Tá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, aqui tem nota de rodapé. E vamos no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Eu já tinha mostrado essa palavra. A palavra é essa aqui. Em russo, tradução seria retirada. E aqui na nota de rodapé, está a palavra aqui, significa retirada. Aqui que está dizendo, aqui que diz esse comentário, né? Fala assim, retirada, está em negrito ali, vocês viram. Isso pode referir-se ao afastamento em massa da igreja, as apostasias. Aí ele cita 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 3, de 1 a 9 e Judas, versículos 17 e 19. Então, tornando a mostrar para vocês, nova Bíblia de Estudo de Genebra em russo. A nota de rodapé, ele confirma a palavra retirada. Ele fala que pode significar um afastamento em massa, né, das igrejas, às apostasias. Então, fica aqui mais uma fato interessante. Isso pode referir-se, pode. Mas é bom ficar com o texto, né? O texto fala que haverá uma partida antes do anticristo. Tem um fato interessante também, Lutero, já tinha mostrado para vocês, Lutero, ele traduz, essa aqui é a primeira edição de Lutero, 1522, só o Novo Testamento, já tinha mostrado, né? Ele traduz a palavra apostasia por abfall, seria, a grosso modo, seria caída. Só que Lutero, né, ele tem assim, um comportamento muito estranho. Eu anotei assim nos comentários dele sobre a palavra apostasia. E essa Bíblia em alemão, né? Bom, esse aqui, como eu mostrei, é em letra gótica, a primeira, mas a outra é normal. Aí tem duas obras, eu tinha mostrado em outro vídeo. Eu achei interessante. Essa aqui é uma obra publicada pela editora Trotta. Martinho Lutero, Obras Reunidas. Esse aqui é o volume 1. Escritos da Reforma, né? Edição de Pablo Toribio. Aqui na página 420, só um trechinho. Ele faz várias citações da palavra apostasia. E tem um trechinho que ele fala assim, né? Eu achei interessante esses detalhes. Ele fala assim, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Ele está citando aqui Timóteo, a carta a Timóteo. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, através da hipocrisia de mentirosos. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Aí ele diz assim, olha que interessante, ele fala assim, essa secessão e apostasia, porque eu acho interessante, como é que ele transformou a apostasia em duas coisas. Ele repete a apostasia e acrescenta secessão. Achei interessante. Aí ele fala assim, essa secessão e a apostasia também é mencionada por Paulo em Tessalonicenses 2:3. Ele fala assim, e onde se encontra tal apostasia, senão onde as pessoas se voltam para as obras e atribuem a elas o que pertence à fé. O interessante é que ele faz, nesse livro, ele tem muitas citações, faz várias citações da palavra apostasia, e ele sempre se cita como se apartando da fé.
Então esse aqui é uma... Ainda vou fazer mais estudos. Isso aqui eu fiz correndo, mas eu ainda vou pegar mais dados sobre ele, mais informações. Aí nessa outra obra aqui, também eu já mostrei para vocês, de Lutero, publicada pela Sinodal, coedição, né? Editora Sinodal, Editora Concórdia e Editora Ubra. Sinodal de São Leopoldo, Editora Concórdia de Porto Alegre e Editora Ubra de Canoas, Rio Grande do Sul. São obras selecionadas, interpretação do Novo Testamento, Mateus 5 a 7, 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Timóteo. Uma edição muito, muito boa. Eu achei interessante, ele, aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele vem falando, na sessão seguinte da epístola, ele reuniu uma espécie de resumo da doutrina da religião, a piedade e tal. Aí ele chega assim, né, ele fala... Deixa eu pegar um pedaço aqui para entender. Ele fala assim, Paulo descreve aqui os homens do futuro que virão ensinar contra a fé e contra esse ponto cardeal da religião, a fé, né? Isso corre de imediato, tão logo se desenvolva uma atitude de desdém diante dele. Nada consegue mover a pessoa a quem esse texto não mova. Se tivessem lido essa passagem, teriam se acautelado, mas... etc. Ele próprio não pretende profetizar sozinho. Apela ao Espírito para que testemunhe de modo absoluto. Não sou o único a dizer isso, mas todos os apóstolos, espíritos, todos os cristãos o estabelecem. Ou seja, este ponto é do Espírito Santo, que se acha nos corpos de toda a igreja. Isso foi predito não só pelos apóstolos, mas, igualmente, pelos evangelistas e pelos doutores. Ou seja, foi predito pública e abertamente e por toda parte. Não sou o único a dizê-lo. O que significa isso? Aí ele vem que nos últimos tempos, 3 pontinhos, alguns partirão. Eu achei muito interessante isso. O que significa isso? Que nos últimos tempos, alguns partirão. Em grego se lê, incorrerão em apostasia. Isso é apostólico. Aí ele continua. A natureza desse rompimento com a fé está em que nele ocorre uma separação obstinada. Vocês percebem, eu estou pontuando aqui o significado de partida, afastamento. Eu achei muito interessante isso. Eles não agem apenas de modo a negar a fé, mas também suscitam seitas opostas e, na medida em que travam sua luta contra a sã doutrina, tornam-se sediciosos. Assim foi com Coré. Ele não só se separou de Moisés de forma tal que se recusasse a obedecer-lhe, mas também se empenhou em pisotear Moisés e firmar a si próprio. Então, vou até mostrar para vocês aqui, achei interessante demais isso. Quando se fala de apostasia, ele tirou a palavra certinha. Aqui. Partirão. Alguns partirão. Isso aqui fica assim a título de curiosidade sobre a fala de Lutero com relação à apostasia. Eu vou tratar mais sobre isso ainda. Eu vou fazer uma citação num comentário a Tessalonicenses de Santo Tomás de Aquino. É uma edição bilíngue. Está em latim e português. Publicada pela editora Concreta, coleção escolástica.
ele vem comentando sobre essa passagem, ele fala assim, ao dizer em seguida, sem que antes venha a apostasia, etc., afirma a verdade. E primeiro mostra as coisas que hão de vir no advento do anticristo. E são duas. Uma delas precede o advento do anticristo. A outra é o próprio advento. A primeira é a apostasia. Aqui, corretíssimo. A primeira acontece a apostasia, depois aparece o anticristo. No caso, eu defendo que a apostasia é a própria partida da igreja. Aí é o que impede o aparecimento do anticristo. Aí ele diz, a primeira é a apostasia, que é multiplamente exposta na glosa. Primeiro, da fé, porque a fé havia de ser recebida em todo mundo, Mateus 24, 14. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Aqui tem uma interpretação aqui, o evangelho do reino é para o milênio. Isso, portanto, precede a apostasia, o que, segundo Agostinho, ainda não se cumpriu. E depois disso, muitos apostatarão da fé. Olha que interessante, é que eu sempre falo, o texto fala, alguns apostatarão da fé, aí ele fala, todo mundo tem esse costume. E depois disso, muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Aí tem o versículo, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não é muito, é poucos. Alguns. Eu acho inacreditável isso. A caridade de muitos se esfriará. Ou a apostasia do Império Romano, ao qual o mundo estava sujeito. Agostinho, porém, disse que o Império Romano é figurado em Daniel 2:31, pela estátua, onde se nomeiam 4 reinos. E após a apostasia, o advento de Cristo. E diz que isto era um signo conveniente, porque o Império Romano foi firmado para que, sob seu poder, a fé fosse pregada por todo mundo. Mas como pode ser isto, uma vez que as nações já se apartaram, olha que interessante, já se apartaram do Império Romano? Apartaram. A apostasia. E contudo, o anticristo ainda não veio. Porque aqui é a jogada, né? O próprio Jerônimo, ele faz um comentário na tradução da Vulgata, querendo dizer que a apostasia era um afastamento do império, das nações do Império Romano. É uma carta à Algásia que ele faz. Já mostrei nos primeiros vídeos sobre a palavra apostasia aqui. E por isso se deve dizer que a apostasia do Império Romano é entendida não só no temporal, mas do espiritual, ou seja, da fé católica da Igreja Romana. Mas esse sinal é conveniente, pois assim como Cristo veio quando o Império Romano dominava sobre todos, assim, pelo contrário, um sinal do anticristo é a apostasia dele. Bom, aqui eu também trouxe a título de curiosidade. Para quem está acompanhando esses vídeos sobre a palavra apostasia, procura prestar atenção esse entendimento, né, do caso Lutero, Agostinho, no caso aqui Santo Tomás de Aquino. Veja que interessante a confusão que mesmo eles faziam. Talvez porque não queriam concordar que a apostasia fosse a partida da igreja, não sei, né? Mas mesmo os grandes sábios tropeçam em algumas coisas. Então fica a dica, preste atenção nesses comentários. Isso aqui vale a pena. Para quem está acompanhando e quer se aprofundar mais, vale a pena. Eu nem sei o que eu mostro agora, né? Eu vou mostrar agora. Eu mostrei também no vídeo passado duas bíblias impressas aqui, no caso uma búlgara e uma na língua eslávica, sendo que na verdade a própria língua búlgara ela faz parte da família eslávica. Mas vocês podem pesquisar que existem certas diferenças marcantes da língua búlgara da maioria das outras línguas eslávicas. Então fica esse adendo aqui, né?
E eu esqueci de falar no vídeo passado, ficou até interessante, eu falei de uma Bíblia eslávica e minha búlgara, mas a Bulgária também faz parte da família das línguas eslávicas, né? E uma que é aqui no caso é a língua eslávica antiga e a búlgara. Eu tinha mostrado aqui que na búlgara também está como retirada, lado direito. Bom, se vocês estão prestando atenção, eu já mostrei muitas Bíblias, hein? Muitas Bíblias. E não só Bíblias muito antigas, mas Bíblias recentes. No caso, essa polonesa, a dinamarquesa, a búlgara, russa, né? Aí não traduzem a palavra apostasia como retirada. Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês. Eu vejo muitos vídeos aí, o pessoal desmerecendo esse assunto. Deixa eu fazer um corte aqui, um instantinho. Bom, continuando. Eu estava falando eu falei sobre Lutero, e eu preciso falar alguma coisa sobre a tradução de apostasia por Lutero. Ele usou a palavra Abfall, né? Eu já mostrei para vocês agora há pouco. E notando assim a interpretação que Lutero fez, né, nesses dois livros que eu mostrei para vocês. Aliás, Lutero é muito criticado, né, por várias questões de interpretação. E nessa palavra Abfall alemã, ela por exemplo, nesse dicionário alemão, de uso alemão, esse foi publicado em 1962, Instituto de Bibliografia de Leipzig. O autor é Christiane Agricola e Herbert Görner e Anne-Maria Königsdorf. Vou mostrar para vocês o nome dos autores, os pesquisadores. Na palavra Abfall, está aí logo nisso em cima, no canto direito. Tem dois sentidos principais. Uma é de resíduos, né, e o outro é de sentido de afastamento. E faz tempo que eu venho pesquisando sobre isso. E realmente eu descobri realmente que a palavra Abfall, que Lutero traduziu como, tem um sentido, todo mundo, a maioria conhece como caída, queda, se afastando, caindo, né? Aí por exemplo, nesse dicionário grego-alemão, Dr. Adolf Kerg, um dicionário de 1904, publicado em Leipzig e Berlim. Vou mostrar para vocês. Quem quiser anotar, né? Por enquanto eu não tenho tempo de anotar. Até alguns estão falando que você podia fazer um livro citando todas essas obras, né? Mas não é para mim isso aí não. Aqui na palavra apostasia tem os dois sentidos. Da primeira definição, Abfall, e a segunda como Abstand, Entfernung. Os dois em sentido de afastamento físico. E esse cor de rosa e amarelo é apostasis, que é realmente o sentido de afastamento. Abstand, Entfernung, e tem a palavra distantia, né? Está em latim.
O que mais eu achei aqui? Por exemplo, eu ia falar também, todo mundo, eu vejo dos dicionaristas não, aqui no Brasil, nessa área de grego, eu não vejo dicionaristas, eu não conheço ninguém assim vivo. Por exemplo, o professor Nathan Rufino, que eu sempre indico aqui no canal, para as pessoas que têm interesse nesse tema, porque ele tem realmente o dom de ensinar. No texto de Tessalonicenses, Timóteo, ele sabe realmente explicar, né? Eu estou fazendo esses vídeos simplesmente na palavra apostasia e o que cerca ela. Se vocês veem que praticamente eu não explano o texto, eu só dou pinceladas, né? Mas assistam o professor Nathan Rufino, tem vários vídeos dele. Quem quiser se tornar assinatura no canal dele, ele tem desde valor bem baixinho e tal, mas ele é um ótimo explicador, ótimo explicador. Então eu percebo que as pessoas, eu vejo os críticos, né, que acham que é brincadeira, que a palavra apostasia seja partida, retirada da igreja da terra, por Jesus antes da grande tribulação. Eles tentam fazer chacota, né? Ignorando todo o peso que tem essa interpretação. E um fato interessante é que no Novo Testamento, a apostasia na sua forma verbal, se não me engano, são usadas 20 vezes no Novo Testamento. Dessas 20 vezes, somente 3 vezes é que não é afastamento físico. A imensa maioria é usada como afastamento físico. Afisteme, que é a forma verbal de apostasia. Não tem como o verbo significar uma coisa e o substantivo outra. É a mesma coisa que o substantivo amor significar ódio, odiar, na forma verbal. É a mesma coisa. É uma coisa ridícula, na verdade, né? Então, vocês veem aqui também, eu ia mostrar o verbo afisteme, a forma verbal de apostasia. Vocês podem notar, tudo nesse sentido de afastamento. Vocês podem olhar no dicionário alemão. No transitivo wegstellen, entfernen, abwenden, abtrüngen, trünning. Aí vai. Tem as formas verbais, afistanai. Então, é um senhor dicionário. Vocês podem pesquisar, claro. Podem pesquisar. Então eu percebo que até outro dia eu falei no outro vídeo, tem um rapaz que ele disse que é professor de grego na internet. Até eu fiz um comentário no site dele. Ele quis até ironizar. Até ele gosta de mostrar esse léxico, né? E o interessante é que ele não mostra completo, né? Por exemplo, vocês veem aqui do Edward Robson, publicado pela CPAD. E esse aqui, ele não está completo. A forma, em inglês ele é mais completo. No prefixo apó, por exemplo, são várias páginas só sobre o prefixo apó. Deixa eu ver quantas páginas são. Apó. Começa na página 89. Só pra vocês terem uma ideia, vai terminar na página... meu Deus do céu. São umas 10 páginas, eu acho. Termina na página 110, começa na página 89 e vai terminar na página 110, só falando do prefixo apó. Impressionante. Isso aqui ninguém toca no assunto. Por exemplo, uma preposição que governa somente o genitivo, tal, para longe, de algum lugar,
pessoa, objeto, de que uma pessoa se afasta, se separa, tal. Aí vai discutir aqui, vai longe. Aí vocês vêm aqui no verbo, na forma verbal de apostasia, que é a afisteme, na página 140. Página 140. Tá aqui, do lado aqui, afisteme. Afisteme. Aí vocês podem olhar com calma. Até caiu aqui. Afisteme, tal, auristo, tal, imperfeito, como em esteme, os tempos desse verbo são divididos entre significados transitivo e intransitivo. Transitivo no presente, imperfeito, futuro, primeiro auristo, tal, para fazer ficar de longe ou fora, descartar, remover. Aí eu uso Septuaginta no Novo Testamento, uma vez de pessoas, afastar, desencaminhar, desencaminhar é meio estranho. Intransitivo, também, na voz média, ficar fora, longe, manter-se à distância, partir de, na forma geral, desistir de, referiar-se, deixar de lado, apó. Aí vai discutir aqui, especialmente partir, ir embora. Aí vocês, o que você percebe? Aí em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 2 Tessalonicenses, lá está a apostasia. Então seria a partida, a separação, a retirada. Então não tem como fugir. Então vocês vão verem na forma verbal. Vocês podem notar isso, não é brincadeira, vocês podem notar isso. Eles citam o léxico, mas eles não mostram na forma substantiva, na forma verbal, eles não mostram. É seletivo. Aí eles vão falar, mas o grego clássico, então eu vou mostrar aqui o grego clássico. Dicionário de Homero. Afisteme. É a mesma coisa. Afisteme. Aqui bem embaixo bem em cima do branco, desse papel que eu estou colocando, afisteme. Vocês podem até parar o vídeo para olhar. Afisteme, tá? Tem aqui que ele fala, parte 1, vamos ver onde significa separar, distanciar, distanciamento, e vai. Praticamente é idêntico. Vocês podem parar o vídeo e olhar com calma. Não é tão difícil de olhar. Então, eles tentam ridicularizar, né? Eles tentam ridicularizar. Aí vocês, que nem eu comentei em alguns vídeos, quem conhece grego, conhece. Professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Foi um dos grandes mestres de grego. Que eu saiba, ele foi professor até do pastor Granaconato, do pastor Pozella. Eu vejo eles falando dele. E ele entende como apostasia como uma retirada da igreja. Está aqui na página 412. 412. Nessa edição. Então, eles tentam ridicularizar, mas eles não tocam no assunto desses grandes mestres. Por exemplo, J. Dwight Pentecost também. Ele é da linha que a apostasia é partida da igreja, retirada da igreja. Publicada pela Vida, esse aqui, Manual de Escatologia. Na gramática grega de Daniel Ber Wallace, na questão do versículo 1 do 2 Tessalonicenses, capítulo 1, desculpa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que é um grande debate, lá ele usa a regra de Granville Sharp. Por exemplo, o pastor Bailat, ele
ele não concorda com a apostasia ser um partido, aí por exemplo, ele vai contra o entendimento do Bevalis, nessa parte, versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Esse livro ele aborda a questão aqui quando a trombeta soar, publicado pela Chamada, capítulo 14, só trata disso. Um ótimo livro. Publicado pelo professor Nathan Rufino. Escatologia para Todos, Arrebatamento Pré-Tribulacionista na Patrística. Eu esqueci de pegar também, tem um livro Arrebatamento, vai explicar. Por exemplo, a Bíblia LTT, no texto, está retirada da igreja, no versículo de Tessalonicenses, eu já mostrei aqui. A Bíblia NVT traz na nota de rodapé a questão de existe a interpretação que a igreja será arrebatada, a palavra apostasia como sendo arrebatamento. A Bíblia de Estudo do Expositor, do Ministério Jimmy Swaggart, também apostasia como partida da igreja antes da grande tribulação. Essa edição da Bíblia Sagrada, Edições Paulinas, de 1900 e... Deixa eu ver que ano era. 1967. Paulinas, de 67. Eu não sei qual é o entendimento do tradutor, mas aqui ele colocou como defecção. Esse dia não virá antes que cadê aqui? Que ninguém vos engane, de qualquer modo que seja, é necessário que antes venha a defecção e que se manifeste o homem da impiedade, o filho da perdição. Defecção, não sei até que ponto o tradutor ele entendia a palavra defecção, mas a palavra defecção ela tem o sentido de desaparecimento, a falta, a ausência. Ela pode também ter o sentido até de rebeldia, mas é muito difícil. Aqui em Gênesis, publicado aqui no Brasil em 2018, com o estudo Roman, edição de 2018. Ela traz no texto a apostasia como separação, a separação. E na nota em rodapé ela traz a questão dessa discussão. A Bíblia, uma Bíblia que eu acho interessante, a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global da CPAD, ela não traz, ela coloca como apostasia mesmo, mas eu achei interessante a nota em rodapé. A nota de rodapé, ela na página 2241, quando ela fala da apostasia, ela fala assim, a apostasia, entre parênteses, ou rebelião, do grego apostasia, que significa literalmente partida, afastamento. Aí ele coloca, o abandono acontecerá. Então, isso aqui para mim eu quero ser meio pretensioso aqui, mas eu acho que isso aqui já é um prenúncio dos tradutores se adaptando para tomar uma posição mais coerente, futuramente colocar a apostasia como partida da igreja. Eu vejo assim. Porque não é possível, né? Porque quem conhece grego, se for traduzir, não tem como fazer. Por isso que a maioria das Bíblias transliteram. A Bíblia de Jerusalém, eu esqueci de pegar ela, tem impresso aqui. A Bíblia de Jerusalém, ela fala o seguinte, no comentário. A apostasia é apresentada como já sendo algo conhecido. Além do conteúdo geral do termo, entre parênteses, separação, aí coloca separação ou deserção, é preciso dar-lhe sentido religioso. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas se a palavra significa alguma coisa, religioso também significaria a mesma coisa.
cai naquilo que eu sempre comento, né? Depois da reforma protestante, engessaram a palavra de uma outra maneira. Tem a Bíblia de Estudo Roman, que nem precisa falar, né? Que ela vai trazendo um comentário, essa questão. Ela vai trazendo um comentário. Um gato tá miando aqui. Eu vou mostrar para vocês também uma outra coisa interessante. É uma introdução praticamente apontando para o latim, que eu vou mostrar muita coisa futuramente. Antes disso, eu preciso mostrar uma outra coisa que eu esqueci de mostrar ontem. Essa coleção da Vetus Latina, eu expliquei no vídeo passado ou retrasado. São uns fascículos grandes, né? Que são 2 fascículos que compreendem Tessalonicenses. Tem o terceiro volume que pega o início de Tessalonicenses. Eu estava dando uma olhada ontem, né? E com relação àquela questão do versículo 7, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, pelo que eu vi aqui, nos fragmentos que foram achados na Vetus Latina, não na Vulgata, a Vetus Latina, que é mais antiga do que a Vulgata. São Jerônimo, ele se baseou nessas traduções também da Vetus Latina que circulava pela África, em alguns pontos. E então aqui eu achei uma coisa interessante, falando assim que dá a entender, tá em latim, eu preciso traduzir com mais calma ainda, mas dá a entender que circulava também o entendimento entre várias igrejas que, por exemplo, eu peguei um trecho aqui, né? Até que a igreja se afaste do meio dele. E até que a igreja que detém se afaste do meio do mesmo criminoso. Essa impiedade pode ser descoberta no devido tempo, como diz o apóstolo, pois o mistério já funciona para o criminoso, apenas para que aquele que detém apenas o tempo que for do meio da igreja, que quando ela se afastou do meio, o ministério do crime. Então tá assim, são trechinhos, né? Então dá a entender que circulava nas primeiras traduções em latim da Bíblia, já tinha esse entendimento. Que não tem como fugir, né? Traduziu a palavra apostasia, eles conheciam muito bem a palavra apostasia. Até mostrei para vocês, né, que tem um trecho aqui, embaixo da palavra apostasia, tem as variantes, abscéssio, sempre confundo onde é que está. Aqui eu tinha mostrado para vocês a palavra dissécio, abscéssio, abscéssio que significa partida literalmente, refuga, defecto, dissécio, que é partida também. Então isso aqui vai dar trabalho porque é tudo em latim e é enorme, são livros grandes, do tamanho do Líder Scott, deve ter uns 40 centímetros aqui. Então isso aqui é uma obra muito importante, que vai tratar desse assunto. Com relação à palavra, ao prefixo apó, eu vou mostrar para vocês no Dicionário de Questões Vernáculas, de Napoleão Mendes de Almeida. Ele diz o seguinte, né? Prefixo apó, prefixo grego, correspondente ao latino de distância, afastamento, que se junta sem hífen, apositia, aporretina, apossepsia, aí vai. No caso, a apostasia, né? Apostase. Então, eu vou repetir. Apó, prefixo grego, corresponde ao latino de distância, de afastamento, e segue. Então, não tem como lutar, né? Não tem como lutar quando você vai na fonte. O que significa as palavras, né? E essa falácia que não se usava o grego, esse grego, eu li para vocês, né, a introdução, tipo um comentário introdutório do Ridley Scott, da Lexicon da Patrística,
aquele também da Abril, todos eles abrangendo desde a época do Ático pegando até o Patrístico, até o Novo Testamento. Por exemplo, esse dicionário também grego e espanhol, publicado Florencio e Sebastián Iazza, 1945. E ele diz aqui no início da introdução dele, eu não vou ler agora, mas vocês podem até observar aqui. Aqui. É para todos o dicionário, em cima do papel, até os pais da igreja. Logicamente, pós, né, época dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento. Então, eu vou aqui na palavra apostasia. Apostasia declaração de divórcio, afastamento, no caso apostasion, tem apostases, né? Afastamento, defecção, abandono, apostasia, separação, aí vai. Tem o verbo afisteme, que não se pode fugir da forma verbal. Então, o que tem de falácia é as pessoas assim, querendo desfazer. Então, vocês viram quantas Bíblias, eu como mostrei para vocês agora, assim, de supetão, em obras também importantes, mestres do grego. Se a pessoa falar assim, mas isso aí é mentira, então você está dizendo que esses mestres de grego são mentirosos, não sabem, não conhecem grego? O máximo que você pode fazer, se você é professor, mestre, você fala assim, eu não concordo com ele, mas você não pode dizer que é mentira, né? Então, precisa de um debate acadêmico bem apurado para ver quem está com a razão. Por exemplo, olha que interessante, esse léxico analítico do Novo Testamento grego, de William de Molson, Vida Nova. O prefixo apó, eu já mostrei, eu acho que esse aqui. Adiante ou para fora, desde, a partir de, daí significa variamente partida, distância. Aí você vem aqui na afisteme. Afisteme. Não pode fugir do afisteme. Pôr de lado, separar, apartar, ou afastar, retirar. Aí vai. E o interessante é que quando você vai nos bons dicionários, você vai nos bons dicionários, o que você encontra? Quando você acha a palavra apostasia. Você acha a palavra apostasia, mas você tem que engolir o afisteme. Você vê aqui no campo. Apostasia aqui no campo. Apostasia depende do afisteme. Está aqui. No transitivo significa remover. Ou no sentido espacial, ou de dentro de um relacionamento, convencer, seduzir no médio, retirar-se, renunciar, desistir, desaparecer. Apostasia, baseado em apostates, no emprego político, um rebelde, não sei, eu passei a fazer uma afirmação. Tem que dar todo o significado. Significa o estado da apostasia. Paulo. Por exemplo, outro dicionário. Tinha outro que eu ia mostrar. Por exemplo, mais obras que citam que existe essa interpretação, essa obra cita na página 468, 1027 e 1063, as palavras e as obras de Jesus, na página 577, essa aqui,
Esse aqui também, o novo comentário bíblico do Novo Testamento, também ele cita, existe essa interpretação de a apostasia como partida. Esse também, comentário bíblico popular do Novo Testamento, William MacDonald também cita. E assim vai. Eu ia tratar sobre a palavra Abfal com mais propriedade, depois eu falo mais sobre a palavra Abfal, traduzida por Lutero, né, como sendo a apostasia como sendo Abfal, mas Abfal mostrei para vocês que tem um significado de afastamento também. E pouco se discute isso, né? Então eu vou mostrar com mais calma futuramente. Então, pessoal, ficamos por aqui. O gato está miando bastante. Então, até a próxima.